neste termo, que não é nada científico, que é o síndrome youtuber, que é quando alguém atinge um número estratosférico de seguidores, há um ponto a partir do qual ele pode pensar: posso fazer tudo, independentemente do jeito. Apetece-me escrever um livro. Se eu sei juntar duas palavras, não sei, mas apetece-me, faço. Eu quero ser cantor, sei cantar? Não. Apetece-me, faço. É facilmente criticável dizendo que eu sou um velho do Restelo, mas eu acho que há uma mudança, pelo menos neste aspecto. Antes havia uma triagem, se era sempre bem feita, não era. Mas não havia este caso de pessoas sem talento nenhum numa certa área e de repente apetece-me ser cantora. Mas tu não cantas nada. Eu já tenho os seguidores. Opa, eu acho que isso é muito giro. Eu não gosto da palavra giro, que agora fez lembrar de um amigo meu. Antes, o meu objetivo na comédia era assim: quero ter muitos seguidores para depois ter sempre piada e nunca nenhuma noite me corra mal, porque toda a gente me adora, toda a gente me segue e, portanto, eu sou o maior. E Yeah. nos últimos tempos, o meu mindset mudou um bocado. E agora é exatamente o contrário. E eu não sei se foi de uma conversa que eu vi do Luís C.K. ou de alguém que foi, que ele às vezes faz propósito para começar mal à noite, para o pessoal começar a julgá-lo logo desde o início. E eu acho que isso foi tipo um mindset que mudou em mim. Eu no fundo estava a ser um bocado cobarde, não é? Que eu assim, opa, eu não quero passar pelo duro. Eu quero sempre que vá a palco, corra tudo bem e que me sinta o maior e tenha tipo um boost ali no ego e aí, opá, que bom, e sou mesmo bom no que faço. E é por isso que eu quero seguidores. E de repente o meu mindset agora é, opá, ou simplesmente tenta ser bom. Estás a ver? Tipo, tenta ser bom e por consequência os seguidores, tipo, em vez de fazer o inverso, não é? Como estava a Exatamente. fazer há bocado, agora de repente toda a gente tem seguidores e capitalizar vai fazer coliseus e inventam um podcast ao vivo ou inventam uma palhaçada qualquer, que não é palhaçada, mas é tipo a cena deles, pronto, e cada um faz o seu caminho. Mas eu acho que por acaso o meu mindset mudou muito, que é de género. Opá, em vez de estás preocupado em ter seguidores para depois não ficares tão exposto, simplesmente tipo, trabalha mais um bocado. Também partilho dessa ideia, mas quebrando esse romantismo, se pensares em Portugal, tu estás na Inglaterra. Pensando em Portugal, eu não sei se o jogo dá para fazer de outra maneira. O jogo agora tem de ser jogado nas redes sociais, mesmo a figura. Por exemplo, Ricardo Araújo Pereira, se aparecesse hoje, com o mesmo talento, com a mesma capacidade de se adaptar, iria ser já outra coisa, mas com o mesmo potencial, ele teria de estar nas redes sociais. Caso contrário, não dava. Aquilo que ele faz é uma espécie de luxo porque fazia falta uma espécie de mini documentário, os testemunhos dos comediantes no início das redes sociais, que eram todos a favor, e agora perceber aquilo que eles dizem das redes sociais. No início, Não. e a melhor cena. Hoje já estão muito cautelosos e alguns dizem, ou a maioria diz, eu só estou aqui mesmo porque tem que ser. Caso contrário, não estava. Nem é sequer para aqueles terrenos mais extremos dos potenciais cancelamentos. Não, é mesmo o desgaste. O desgaste de estás nas redes sociais, pensando no stand-up. Tenho aqui uma cena fixa, já 10 minutos, uma hora, tens de pensar, já tens a tua cena feita, agora como é que eu vou cortar? Ah, mas no TikTok tem que ser aqui de uma forma, aqui no Instagram tem que ser outra coisa. Epá, eu não sei até que ponto isto interessa. Do ponto de vista É, artístico, eu penso muito nisso. Obviamente os meios de comunicação evoluíram ao longo dos últimos 20 anos, principalmente que antes, por exemplo, estamos a pensar em Ricardo Araújo Pereira, estamos a pensar em Bruno Nogueira, que o Instagram era a SIC, não é? Era é o assim. BDTI. Tu hoje consegues se ingrar na comédia só pelas redes sociais, depois como é que te adaptas, isso é outro cheio, no sentido que eu penso muito nisto, que é, estavas a dizer, eu acho que as redes sociais são a única maneira agora de hoje em dia um comediante em Portugal se ingrar. E eu acho que isso é verdade para Portugal e para o resto do mundo. Temos o Sim, de uma exemplo do forma. Matt Rife e tudo muito mais, tipo, nos Estados Unidos são muito mais evoluídos. Uma variante, mas se calhar não tem o peso em Portugal, ou pelo menos eu não consigo descortinar assim rapidamente. Não está diretamente ligado com as redes sociais, está indiretamente. Pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, figuras como o Joe Rogan. Tu podes ser um comediante bom, até não tens uma presença muito boa nas redes sociais, de repente tens uma conversa fixe com o Joe Rogan, aquilo muda. É aquilo que acontecia no início do Levanta-te e Ri, a diferença do dia para a noite. Hoje em dia, quem vai ao Levanta-te e Ri ou algo do género, não há uma diferença do dia para a noite. Tu entras ali enquanto chimpas ou enquanto seja quem for e sais exatamente igual, talvez com mais dinheiro no bolso. A tua vida não dá um solavanco e caraça, agora sou um gajo a sério na comédia. Não, não é. Há Joe Rogans em Portugal, nesse sentido em que, a partir do momento que aparece associada essa figura e alguém te diz: Olha, este gajo é bom, é claro que é sempre à nossa escala. Dás um saltinho. Tem grande diferença, por exemplo, estamos a comparar o Joe Rogan ao Valentim, que é muito engraçado. Sim, Foi sim, tipo. sim. Ou seja, é uma Mas mesmo comparação que assim, nem faz sentido porque são duas coisas diferentes, as dimensões são diferentes. eu acho que a resposta está só a ver com isso, que é
independentemente de que estilo é, o que é que dá, qual é a tua maior plataforma que tens, não é? O Joe Rogan tem milhões e milhões de views por episódio, e é por isso que o pessoal, sempre que vai lá, tem uma exposição tão grande que dá, no fundo, tipo esse salto, e há um antes e depois Joe Rogan, né? Até se diz muito isso. Pá, eu não quero estar a queimar nomes, mas eu no outro dia estava a falar com uma malta sobre isso, e eu acho que em Portugal não há nada como isso, mas acho que está-se a formar. E eu acho que antes era o Levante-te e Ri, que era tipo a plataforma, só que acho que as visualizações do Levante-te e Ri, eu tenho zero dados sobre isto, é tudo Sim, com base no meu intuito. sim, sim. Eu quero acreditar que o Levante-te e Ri hoje é muito mais pequeno do que era há 20 anos atrás. É a ideia que eu tenho, e eu estou no meio, é a ideia que eu tenho. E é como estava a dizer, o antes e depois é mais X dinheiro no bolso ou não. Hoje em dia, se há um Joe Rogan em Portugal, não. Agora, há uma pessoa que tem provavelmente dos maiores podcasts da comédia, que é o Pedro Teixeira da Mota. Se há um antes, se fores como é que é? Ao Watch TM, se há um antes e um depois Watch TM, Sim, 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 sim. não sei ainda, mas se calhar é o que está Sim, mais sim. partido de alguma coisa. Isso aí tens razão. Por acaso estava a pensar noutro sentido. Aquilo que eu sinto no Joe Rogan e não acontece, por exemplo, cá, as comparações são dois mundos diferentes, mas aquilo que me parece, vendo de fora e não conhecendo a realidade do stand-up, e às vezes não é stand-up, é um escritor menos conhecido, seja quem for, é que o único critério pelo qual ele se rege é se o gajo é interessante ou não, independentemente de onde ele está. E esse critério não é aplicado cá. Tu, para entrar em certos círculos, tu já tens de estar num patamar. Ele dá-te mais uma palmadinha para subires. Aparecem gajos lá no Joe Rogan que, epá, não são ninguém. Não são ninguém a nível de redes sociais. Pensando num stand-up comedian. Epá, este gajo é muito bom. Se calhar está há 10 anos a fazer ou há 20 e ainda ninguém notou. Mas assim que notas, epá. O critério pelo qual ele afina aquelas conversas é o da justiça. Este gajo é bom, já devia estar um bocadinho mais acima. E não é este o critério que eu vejo aplicado cá em Portugal. Nesse que tu disseste, sejam outros que podem fugir do âmbito da comédia. Tens que entrar numa espécie de circo. Eu não queria dizer circo, mas olha, circo, queria dizer círculo, mas disse, olha, a boca fugiu para a verdade. E vês que há um conjunto de figuras que saltam de podcast para podcast. Podcast tem esta coisa boa e má. Há pessoas que funcionam durante 5 minutos e há pessoas que durante uma hora percebes, isto não é nada que está aqui. Eu não estou a pedir Einsteins em podcasts. Tu não consegues articular nada. Tu só estás a pegar ecos que ouviste aqui e ali e estás a juntar. Deixa-me lá pensar o que é que são os trends desta semana. Não há ali uma ideia própria. Sendo o mais crítico possível, é mais ou menos isto que eu sinto. Há exceções, esta diferença parece-me essencial. No Joe Rogan ou outros como ele, os Estados Unidos é mais ou menos o que eu conheço. Parece-me que há este critério. O critério principal é tem ou não qualidade, independentemente se já chegou a muitas pessoas ou não. Não é este o critério que se vê cá em Portugal. Parece-me. À exceção, por exemplo, não é este salto gigantesco logo, mas de uma forma é um salto sustentado. O que acontece, por exemplo, na cena do Porto. Eu parece-me que o crescimento de toda a malta do Porto se deve a uma espécie de ajuda concertada em que todos começaram a ajudar a todos. Parece-me, eu estou de fora e depois corrigir-me ás. Seja o Eduardo, seja o Iggy, seja o Sá, seja o João Pedro Pereira, o Carlos Contente, tu e mais outras pessoas começaram a perceber, isto só faz sentido se houver aqui uma espécie de ajuda e às vezes mínimas no sentido, olha, vou falar ali, olha, se calhar é um bocado underrated. E aquilo fica na cabeça e vai passando. Só estas coisas de nada é o suficiente para um comediante obrigar os outros a uma segunda leitura. Epá, já não vejo este gajo há muito tempo, deixa lá ver como é que ele está agora. A quantidade de pessoas, pelo menos segundo o meu parecer, de gajos bons a fazer stand-up na zona do Porto, pelo menos atualmente não tem comparação com o resto do país. Vem muito dessa ajuda. E agora vais dizer, isso é tudo mentira, tu estás a ver mal. Eu acho que isso é verdade, sei lá, as pessoas que acabaste de mencionar são basicamente as pessoas com quem eu mais falo stand-up, bate-bola sobre ideias, sobre o que é que seja. Eu acho que nós temos os dois, eu acho que temos tanto entre ajuda. Isto foi uma palavra muito a futebol de terceira liga, não foi? Isto foi muito a... Não é? Pá, o núcleo teve bem, pá, muito entre ajuda, foi muito... Entre ajuda é uma palavra muito a terceira liga, não é? Mas essa foi a palavra que me veio à cabeça. Acho que temos muito entre ajuda, que prova a ajuda de freguesia. Muito entre ajuda. Mas também temos uma cena saudável que é tipo a competição. Tipo, muitas vezes, atuamos várias vezes na mesma noite, por coincidência, nós não combinamos simplesmente, como somos regulares algumas noites, por acaso estamos lá na mesma noite. É muito engraçado. Porque imagina, uma vez não atuas várias vezes sem ver,
sei lá, o Iggy, que estava a dizer, ou se ver o Contente, ou o João Pedro Pereira, o Vital, quem seja, o Eduardo Baixo está sempre lá no Ferras, por exemplo, e de repente, tu viste a última vez, de repente, a beat que ele fez, eu digo beat, a beat que ele fez está melhor. Assim, o primeiro pensamento é: olha, mas este filho da. Oh, mas olha, mas este cabrão. O gajo está aqui a trabalhar, está tipo a dar no duro e tu ficas com aquela merda, que é o gajo que está contigo. Começamos, tipo, uns com mais tempo, outros com menos, mas tipo, tudo aqui à meia volta nos últimos 2 anos começou a ficar, sei lá, mais sério. Olha, mas este cabrão, hã? Pegou nisto, juntou aquilo, fez isto melhor, está a trabalhar, a escrever mais, vem com texto novo e eu estou aqui a repetir 30% do texto, isto aqui não está trabalhado, ele pegou, tipo, e de repente, é gente, olha, está a fazer mais. E de repente, como é a pessoa com quem tu estás a fazer, com que fazes mais vezes, com quem falas mais, um gajo puxa um pelo outro, por coincidência ou não, porque acontece ou não, mas é muito verdade que há esta mentalidade de junta de freguesia mesmo, de propósito ou sem querer, simplesmente acaba por acontecer. E não é como todos queremos que os outros se deem bem, porque por consequência vai dar mais para ti. Não é como se houvesse um número finito de pessoas que se possam dar bem ou que possam ser melhores, assim. Acho que é muito. Não, calma, se tu se engrares, de repente eu sou próximo de ti ou assim, vai sobrar para mim. Ou aprender mais contigo, ou como estou perto e tu estás a subir, eu estou a perceber melhor como é que estás a fazer. Tipo, cada um de várias maneiras consegue ensinar um pouco aos outros e acho que isso acelera muito o crescimento e a maneira como abordamos a comédia. Obviamente, só focado no stand-up agora que estou a falar. Eu não sei como é que funcionam as coisas lá em baixo, atuei algumas vezes, não muitas, tendo a concordar com o que estás a dizer. A ideia que eu tenho de fora é exatamente isso que tu disseste. Eu sou do Algarve, então estou mais afastado ainda. A ideia que me dá do circuito de Lisboa é que quando começa esse tipo de competição, rapidamente resvala para o atrito. Em vez de, nessa competição, promover uma ajuda e um crescimento de toda a gente, rapidamente resvala para outra coisa. Não sei se foi orquestrado, se foi intuitivo. Realmente houve um grupo no Porto. Isto só faz sentido se formos todos. E nota-se que é mesmo, não é nada ensaiado. E isso promoveu o crescimento, como estás a dizer. O facto, por exemplo, sei lá, o Iggy fez um solo. Epá, então se calhar dá para fazer um solo mais rápido. O facto do João Pedro Pereira explodir, o Carlos Contente explodir, epá, então se calhar muitas coisas que até então, não sei se eram ditas, mas se calhar pairavam no ar, isto se calhar é impossível. Se calhar para fazer stand-up só em Lisboa. De repente, isto afinal dá para fazer. Cada um foi bebendo os ensinamentos do outro. Aquele chegou mais longe neste departamento, então deixa-me lá ver como é que ele chegou. E eu sinto que vocês cresceram todos por isso mesmo. Mais uma vez, um salto de raciocínio, mas perdoem-me se alguma coisa de lógica se perder neste salto. Eu no outro dia estava a ver o episódio do Carlos Contente, nas apostas para o futuro no podcast do Guilherme Duarte, e nota-se uma desenvoltura brutal. Mais uma vez, estar em conversa em podcast não tem nada a ver com stand-up. Mas seja como for, analisando só as conversas em que o Carlos Contente esteve, e também já esteve aqui, esteve no Eduardices, notas uma desenvoltura. Há de haver uma ligação entre o podcast e o stand-up, mas não seja quando estás a pensar. Quanto melhor pensas no podcast, claro, depende sempre do podcast, mas há uma coisa a transitar para o stand-up. Não há de ser tudo, se calhar 1% ou 2%, mas pequenas coisas, como ir a conversas, ele agora tem um podcast, notas que ele está muito mais veloz no pensamento. Por exemplo, o José Bernardo está muito mais veloz, e eu disse ao Eduardo da última vez que ele foi lá, a comparação, se comparares a primeira vez que ele foi aí, a última vez, epá, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou seja, está tudo a ser contaminado por tudo. O facto de estar a subir no stand-up, estar a subir no YouTube, estar rodeado de pessoas que sabem o que estão a fazer e estão a crescer, contribui tudo. Claro. O que eu não posso dizer é quanto é que contribui. Né? Se é que eu não posso entrar por aí, mas há de contribuir alguma coisa. E eu, por acaso, fico fascinado quando vejo alguém, seja no caso do Carlos Contente, epá, o gajo, a forma como ele está a pensar, já estava lá no início, mas deu muitos saltos. Deu muitos saltos. Fico sempre contente quando vejo isso. Acabou por ser sorte. É que, em primeiro lugar, nós somos amigos. É comédia, mas nós fora da comédia também somos amigos. Estamos todos muito de comédia. Então, naturalmente, todas as nossas conversas, ou 90% das conversas, vão ser à volta disto. Todos obcecados. Parece que só sabemos falar sobre isto. E, naturalmente, alguém de vez em quando, não é? Numa conversa de 1 hora e meia, que estás a ter depois de uma noite, que ficas lá na tela, de repente há ali dois, eu gosto de chamar Golden Nugget de sabedoria, que já te valutaste ali 1 hora e meia, e foram tipo duas frases só que fizeram assim um clique. Foda-se, realmente,
Pá, e de repente nós simplesmente é dar muitas vezes com a cabeça na parede. Também é muito disso. Obviamente que se continuares numa coisa durante muito tempo, como o contente está cada vez a ficar melhor, por exemplo, como estão todos os outros, simplesmente é só também, obviamente, estar neste núcleo, tens uma base fixe, mas é ir de cornos à parede. Noite atrás de noite, e querias-te matar sempre que corre mal, e de repente tu aprendes qualquer merda com isso, não é? Esta cena de junta de freguesia, que sei lá, eu acho que acontece uma coisa aqui que eu não sei se acontece em Lisboa, que é, tu sais do palco com um texto novo e tens tipo 3 pessoas cá atrás, 3 comediantes, a darem-te, olha, e já pensaste fazer isto? Já? E ninguém quer nada de troca. Não, eles Yeah. não estão a dizer isso porque não sei qual é que eles podem dizer de vantagem com isso, mas não estão a dizer com algo, é de género. Opá, eu gosto mesmo de comédia, obviamente não vou fazer um beat sobre isto, tu fizeste, eu estava à espera que agora fosse por aqui. E ficava tão fixe isto. Ou só o comentário de gostei muito quando fizeste isso. E aquilo já está aquela confiança com um texto novo. 7 burros que gostam muito sobre comédia, foram muitas vezes cornos à parede e pronto. Água mole, empedrador. Então é um bocado a volta Ou disso. seja, de cada vez que vão à parede têm de aprender qualquer coisa. Se pensarmos no comediante que vai com os cornos à parede como uma espécie de pássaro que está a bater no vidro, há um ponto a partir do qual ele desiste de bater no vidro. Já entendeu que está aqui um vidro. Ok, vai tentar no outro lado, se calhar outro vidro, mas pelo menos naquele vidro não bate. Não, Sim, opa, eu acho que também é preciso ter um bocado de inteligência social e mesmo emocional, que é género. Eu vejo também muitos comediantes que claramente uma coisa não resulta, mas eu não sei se é tipo ego, de eles já não, isto tem piada, portanto eu vou continuar a dizer, mas sei lá, acho que nós também tiramos muita parte do ego no que toca a feedback verdadeiro, não é? Depois cada um põe os standards que quiser. Se para ti ter um riso assim mais fraco está tudo bem e tu consideras que bateu, está tudo, é o teu standard. Depois também cada um, de repente, estás numa noite, e vou agora dizer os dois mais óbvios que são os melhores para mim. Tens o João Pedro Pereira e Carlos Contente. De repente, tu vais atuar depois deles, eles acabaram de rebentar a noite toda, tu não podes ter um set bom. Tu sabes que isto é possível e de repente vais para lá e ouves 80% da sala a rir-se e até podes ter recebido um bocado de palmas, mas não foi ensurdecedor. Tu yeah. assim, opá, então há mais, eu tenho que haver mais. Acontece muitas vezes, por exemplo, no atletismo ou no desporto, a partir do momento que alguém bate um recorde, neste caso seria pá, uma espécie de recorde de risos, é possível chegar aqui. Isso já não é uma miragem, não é uma coisa teórica. Tu já sabes que existe. E mesmo para o público já sabe que existe. Yeah. Isso é que é o pior ainda. Às vezes, depois de pessoas, é mais fedido. É que se tu fores antes e depois for ensurdecedor, tu assim, pá, mas se eles contavam comigo, eles pensavam que isto era tipo, mas nem corre bem uma noite, era o máximo. Yeah. E de repente não era, não é? De repente eu é que sou o esquema pirâmide, não é? Pensava que aquilo era muito bom, afinal não. Afinal, uma grande merda. Não é nesse nível, mas tu percebes, não queres chegar. Se pusermos o ego fora da equação, é sempre saudável. Ok, isto há outro topo. Depende de comediante para comediante, há sempre aquelas piadas. Não pode haver muitas durante um set. Se calhar uma ou duas, aquelas que podem não ter grande efeito no público, mas tens uma relação especial com aquelas piadas. Mas não podes ter muitas, só podes ter uma ou duas durante. É quase como se fosse um filho. Tu percebes que está ali qualquer coisa. É tipo um Ah, capricho. Eu recordo da última conversa que tiveste com o Eduardo Marques, acho que foi a última. Disseste que querias ser, pelo menos por uma vez, osso no ferro. Ele já te deixou ser osso no ferro? já. Já? Porque aconselhar alguma coisa, não foi de boa vontade. Aconselhar alguma coisa e não fiz roast sozinho, fiz com o João Nuno Mendes. Fizemos hoje e foi muito divertido. Sei lá, eu acho que se fores lá com um texto, há uma pressão grande que a gente, malta, eu pensei sobre isto e achei que tinha piada e agora estou em palco e ninguém está a rir. Epá, isto é uma grande merda. Mas se fores de host, é em tudo improviso, tipo, a Sim. responsabilidade é muito menor. É gente, opá, malta, estou aqui, estamos a falar. Parece que ficas mais livre até, não é? Há tipo menos responsabilidade. Mas há um lado até ridículo se pensarmos naquela figura. Cada comediante escreve o material à sua maneira e há uns que nem escrevem assim, vírgula por vírgula, mas naquela figura em que está um comediante num sítio qualquer sentado, está a bater texto, vamos corrigir esta palavrinha, etc, etc, leva dias e depois chega ali, falha tudo. Isto é ridículo. A trabalhar 2 ou 3 minutos. Trabalhei isto durante não sei quanto tempo, chegas ali, nada. Isso Nada, empurra. nada. Ninguém me vai dar um tiro agora, sinceramente. Ninguém me mata em pleno palco, por favor. Estás ali uma semana a escrever aquilo, estou assim, bem, isto é do bom. Eu recordo-me de uma, o pessoal
mandei a casa abaixo só com a premissa. E eu assim, porra, há bocado disse um beat, ninguém ligou muito a isto. Agora digo a premissa, vai tudo abaixo. Porra! Inicialmente era para ser um one-liner e agora já está uma espécie de beat. Eu acho que com a experiência vais mais ou menos percebendo as águas, mas nunca a 100%. Sobretudo se fores um comediante, de vez em quando dá-te assim uma coisa na cabeça e agora vou para um sítio completamente diferente. Se estiveres sempre na mesma piscina, acho que com o tempo vais controlando, pensando naquele comediante que escreve e depois leva a palco, vais mais ou menos controlando. Agora, se de vez em quando vais para um sítio qualquer que não tem nada a ver com aquela piscina, aí é mais difícil. A experiência aí acho que não te vale muito. Se fores um comediante, um humor mais negro e de repente há um dia que me apetece falar sobre borboletas. Esse é um ponto muito importante, porque imagina, eu ainda estou a tentar encontrar a minha voz. Eu acho que isso é uma coisa que só daqui a uns anos é que está afinado Yeah, yeah. e a taxa de falhança em palco começa a reduzir, mas só passado daqui a uns anos. E eu ainda escrevo muito, há várias maneiras que as pessoas escrevem, não é? Mas eu ainda escrevo muito à base do o que é engraçado para mim Yeah, e yeah. espero que haja um overlap que o público também acha. É isto. É isto que acontece. Agora estou tipo a pôr muito mais estrutura na minha cena. Só que até hoje, né, já faço já há algum tempo, até hoje é género. O que é engraçado para mim? Vou escrever e vou escrever até me rir do que estou a escrever. E eu assim, ok, isto é engraçado e eu vou fazer em palco. E de repente não é. Ok? Yeah, sim, sim. Agora já estou a evoluir também na minha escrita, o que é fixe, mas é muito à base de. Atenção, eu nunca disse nada em palco que eu não achasse piada quando escrevi. Nunca houve. Nunca houve. E eu sempre penso em palco assim, isto é a coisa mais engraçada que eu lembrei-me de escrever, e digo assim, bem, obviamente estava muito errado, ok, estava muito errado, mas eu quero, obviamente, chegar a um ponto em que a taxa de sucesso é muito maior, só que acho que não é preciso escavar muito. Disseste a nível de escrita, consegues-me dar exemplos do que é que mudou na tua escrita? Assim, tento em frente ao PC e tudo que me vem à cabeça eu escrevo. Tudo o que está na parte de editar depois. Editar, até por mais conciso conseguir. Mas essa é a técnica que muitos escritores utilizam. Se a tua cabeça vá de editor, entra logo no início, aquela energia criativa em bruto, que às vezes as palavras, às vezes são sílabas que estão fora do lugar, às tantas não estás a fazer uma coisa nem outra. Não é? Não estás a criar, nem estás bem a editar. Em comediantes ou noutras esferas, quando estás a escrever, também já está a editar, sobretudo quando está alguém ao lado. Epá, o gajo não pode ver que eu estou a escrever uma palavra errada. O que mudou para mim foi muito género. Antes do que eu escrevia, eu ia para o palco. Não havia qualquer tipo de processo de limpeza. Tudo o que eu escrevi, tudo o que eu escrevi vai para o palco. E de repente estou tipo 2 minutos sem rir. Assim, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Isto é completamente. O Yeah, yeah, yeah. que é que eu estou a fazer à minha vida? Pode haver 2 minutos, mas isso não é num 7 de 10. Isso foi uma coisa que mudou. Depois pôr mais estrutura, para mim está na parte do editar agora e também pôr tipo ir com mais set e também tipo, ter a certeza que esgotei pelo menos o que eu consigo ver todos os ângulos para dar cabo daquilo. Basicamente é isso. Compreendo esse lado, mas é sempre um lado, como é que eu ia dizer, venenoso. Porque a pior coisa que pode acontecer é estás a fazer uma cena e de repente há outra pessoa a fazer a cena parecida. Eu não estou a dizer que há plágio nem comparação de ideias, mas percebes, este gajo foi o outro lado, muito melhor que o meu, eu vou abandonar já isto. Mas também, eu acho que é quase impossível esgotar um tema, seja ele qual for. Tem de haver aqui uma espécie de compromisso. Epá, tenho que abandonar isto. Caso contrário, é assim, no limite, se fôssemos seres eternos, tu estavas sempre a trabalhar a mesma uma hora. Exatamente. O texto nunca está fechado. Apesar daquilo que me estás a dizer, parece-me que és um comediante que, quando sobe a palco, já tens uma estrutura muito sólida. Não é alguém que, por exemplo, aquilo que se diz muito escrever em palco, não é? Com tópicos ou ideias muito vagas, sobe a palco e depois, consoante aquilo que nasceu no palco, vais, se calhar mais tarde, pôr em texto. Parece que é mais o primeiro processo. Agora é mais. Antes era ideias que eu tinha e de repente alimentava um bocado a reação do público. Se eu fosse para lá com uma premissa qualquer, sem grandes ideias, imagina que a noite está-me a correr bem e vou para lá com uma ideia que não vou ter, mas de repente a noite está a correr bem, sabes, vai já daqui, pumba, e cola, e eu não sei para onde é que vou, mas tento-me alimentar e de repente mais tarde revejo e digo, ok, riram-se aqui, e tipo, tiro e escrevo. E é um bocado aí, mas eu já escrevi vídeos de maneiras tão diferentes que eu nem. É uma confusão. A minha cabeça é uma confusão do pior. Portanto, eu trabalho algumas em palco, só porque umas saem só no momento mesmo. Sabe? Às vezes eu vou com uma ideia que nem vou dizer e de repente digo.
porque passei-me. Esses momentos, sobretudo quando a atuação está a correr bem, e parece que, pelo menos durante este tempo que eu estou em cima do palco, eu sou o Deus neste espaço, e de repente nasce um ponto de vista qualquer, às vezes só vá uma espécie de one-liner ali dentro do beat, qualquer coisa, ou uma interação com o público, de repente é só uma interação, mas depois mais tarde pensa, isto se calhar dava para acrescentar. Mas só acontece quando há essa confiança, e pode acontecer é quando há alguém mesmo muito agarrado ao texto, acontece mais quem está a começar. A preocupação desse comediante é eu tenho de dizer exatamente o texto como ele está escrito. Não está tão preocupado a respirar, e é por isso que normalmente nem descobre as pausas, não é? E por vezes, isto não tem piada. Se calhar tem, se fizeres aqui uma pausa entre estas palavras, é o suficiente. É só com o tempo. Do outro lado, escrever em palco também dá essa liberdade. É uma liberdade, quanto a mim em Portugal, é uma espécie de luxo, porque precisas ter muitas noites para fazeres isso. Aquilo que acontece em Inglaterra há de acontecer, mas nos Estados Unidos, pessoal que tem dezenas de noites só numa semana, ok, tenho aqui uma ideia, esta palavra, a única coisa que eu tenho é esta palavra. E a partir daqui, é Yeah. pessoal que se pode dar esse luxo. Aqui cruza com dois temas. Uma coisa que eu, pelo menos, não conheço. Aquilo que acontece em outras áreas, por exemplo, o cinema, os livros. Este filme ou este livro é para as massas, mas agora vou fazer um filme ou um livro para mim. Isto não acontece, que eu saiba, no stand-up. Não acontece um gajo, vou ter uma tour, ok? Até gosto disto, mas agora vou fazer uma espécie de solo indie, é só para 200 ou 300 pessoas. Mas estas 200 ou 300 pessoas que forem ver, vão-se passar da cabeça. Isto acontece em todas as artes, mas no stand-up, pelo menos que eu saiba, eu não sei assim um exemplo. Opa, eu acho que depende muito de comediantes, porque eu sei de comediantes, os temas que eles vão abordar vão ser de massas porque são os mais relacionáveis, portanto a probabilidade de alguém se rir é muito maior do que, não é? Se falar sobre relações, a probabilidade de alguém Sim, se sim, rir sim. é muito maior se tu falares de teclados e computador, não é? Mas se for de bom, consegues Sim, sim, sim. pegar em teclados, computador, fazer um beat sobre isso, não é? E há essa cena de massas e de mais indie. Aquilo que tu estavas a falar, que é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, e até acho que a primeira foi com o Rui Cruz, que é uma coisa que é, se não é inexistente, é raríssima. Falamos de voz, mas nunca vi ninguém falar de polifonia, de um comediante que tem mais que uma voz. Isto acontece noutros meios artísticos. Ok, tenho uma voz, mas agora vou testar outra voz. Aquilo que, por exemplo, Fernando Pessoa fez com a heteronímia, ou outro artista qualquer, que eu tenho aqui um lado completamente diferente que não se ajusta a esta primeira visão. Entretanto, tenho que criar uma voz, que pode ser, neste caso seria mais indie, no caso do stand-up, não sei se seria conciliável. Eu acho que não. Eu acho que, pelo menos Um uns. fator que se calhar dificulta tudo. A percepção que o público tem do comediante é de Exatamente. que é o gajo mais ou menos. O gajo, vá, no cotidiano é mais ou menos o gajo que está em palco. Faria uma confusão do Exatamente. cacete. Este gajo é o que está em palco, mas também é o que está a fazer outra coisa que não tem nada a ver com o primeiro É isso. espetáculo. E isto ia causar aqui um problema do caraças. Uma coisa que agora não é, o Bill Burr tem a voz dele muito definida, que é o gajo feliz com a vida, Yeah. não é? Se chegasse a palco e começasse a fazer, nem sei, one-liners sobre. Não sei, nem consigo conceber o Bill Burr a falar outra coisa, mas One-liners sobre vulcões, por exemplo. é tipo uma coisa mesmo que não tem nada a ver. Não, o Bill Burr tem que estar a querer bater na mulher para ter piada. E é a voz dele e ele faz isso muito bem. Caiu porque a vida agora corre-lhe muito bem, percebes? E já não tem aquele Yeah. fogo, mas eu acho que é muito difícil algum comediante, quer dizer, pode ser personagens, não é? Isto nunca é isento de perigo. Talvez a arte onde isto aconteça mais, na música. Sempre que um músico dá uma guinada. E aqui na música é e não é, porque normalmente a mudança é para algo, não é uma divisão. Mas sempre que há esta mudança, ele perde muito público, não é? Há público que Pois é. vai à vida. E o stand-up, a comédia, já é uma coisa tão volátil. Adicionares ainda mais areias movediças à cena, nem sei se isto seria razoável. Eu estou só a pensar de forma teórica. Como vês todas as artes, pelo menos não estou a dizer que é a maioria, não. É só meia dúzia de gajos em cada uma das artes. Eu tenho aqui esta visão, ok, mas tenho outra que não tem nada a ver com esta. Então vai ser só para meia dúzia ou 200 pessoas, mas estas 200 pessoas que forem ver isto vão-se passar da cabeça. Vão falar disto até o final dos dias. Uma grande comparação com a música. Também já reparei que eu tenho artistas que eu sigo que de repente assim, o que é isto? É tipo, o que é isto? O que estás a fazer, meu? Lembraste agora? Lembraste agora de fazer, está a ver?
pessoa que eu vejo mais próximo, se calhar, de fazer alguma coisa com diferentes vozes, nem é diferentes vozes. O que me veio agora à cabeça é o Daniel Sloss. Cada special dele é tipo sobre um tema, ou está ali numa área diferente, não é? Não é sobre tipo comédia, no geral, coisas que lhe acontecem. Ele pensa muito sobre um tema. Yeah. Mas a voz acaba por ser sempre a mesma, não é? Yeah. Ele faz pensar, ele te põe aquelas... A voz, se pensarmos na voz como um instrumento, ele vai lá com aquele instrumento e dissecar aquele tema. É que está esta coisa na equação que é o público percepciona o comediante stand-up como algo mais ou menos real, sem grandes máscaras. E a tornar isto mais complicado. E a tornar mais complicada a relação do comediante com o público. Mesma coisa que o Cinel agora e fazer comédia popular, estás a ver? Tipo... E imagina que era a voz que ele queria agora fazer. O pessoal ficava, esquece isso. Ou, por exemplo, o Nuno Marco começar a fazer humor negro. E o pessoal passava-se da cabeça. O que era assim? Se por um lado compreendo, por outro não compreendo, porque a arte é sempre esta coisa de estás à procura de qualquer coisa. Mais uma vez, a visão romântica. Enquanto o gajo que às vezes faz algumas coisas e gajo que vê outras tantas, eu não me conformo com esta ideia de que o gajo, seja o comediante, seja o artista, aquilo que for, encontrou aqui uma coisa e continua nisto até ao final dos dias. Para mim não faz sentido. Por exemplo, a comédia ou stand-up, pensando nisto como uma espécie de floresta. Encontrei aqui uns frutos fixes, mas um dia eu vou querer outros frutos e preciso continuar a andar. Aqueles frutos mais à frente podem me matar, podem ser venenosos. Só faz sentido se continuares a andar. Já estás farto de comer laranjas, ou farto de comer amoras, ou seja o que for. Já disse esta frase aqui de um poeta português, do Herbert Welder. Só faz sentido se tiver inquietação. Tem que ter inquietação. Tens de sentir que aquilo está vivo. E ele dava outra ideia que, como é que era? Qualquer coisa como isto. Nós nunca sabemos o que é que basta. No caso dele era... E aqui a pessoa também disse algo parecido. Não sabemos o que é que vai fazer vergar as tantas. No caso do Herbert Welder dizia algo como... Não sabemos o que é que basta. Não sei se vamos ficar satisfeitos com 20 livros, um poema, um verso. Às vezes, no caso do poeta, é apenas um verso. Aquele verso e está feito, está fechado. Acho que a mesma coisa se aplica a um comediante. Anda à procura de qualquer coisa, não sabe o que é. Se é um beat, se é um solo, se é um one-liner, se calhar nunca vai chegar. Mas é esse caminho que o faz ir fazendo as cenas. Esta ideia de vou continuar aqui, isso é uma lógica que não tem nada a ver com a comédia, com o tipo de arte. Descobres uma espécie de fórmula, continuas aqui a espremer a fórmula até dar. Isto é mais uma lógica empresarial. Eu não estou a ditar práticas, porque isto é um assunto complicadíssimo, sobretudo no caso do stand-up comedian. E a tornar uma coisa que já é muito difícil, ainda mais difícil. O mercado da relação entre ele e o público ia se tornar volátil. Um dia tinha 10 mil pessoas, no outro dia podia ter 100. Porque o gajo mudou completamente, olha, fiquei sem público. É muito difícil comparar stand-up com outra forma, só por causa do tempo que demora. Dizem que para encontrar a tua voz demoras 8 anos. E depois para fazeres beats que realmente sejam boas, é tipo, às vezes é um ano, não é? Para afinares uma, não é? Se fores um grande comediante, lanças 1 hora todos os anos. Um absurdo, só de pensar nisso, não é? Mas Eu acho que essa ideia já está um bocado a regredir dos podcasts que eu estou a ouvir. Já se está a chegar à conclusão que um ano, lançar de ano a ano, é pouco tempo. Mesmo nos casos em que pode experimentar nos Estados Unidos, na Inglaterra também tem acesso a muito mais sítios para experimentar, por vezes nota-se, mesmo em comediantes rodadíssimos, que, se calhar dava para trabalhar mais. Com o Rafael Videira, que falámos aqui, ele falou de uma experiência quando foi a salvo erro, Nova Iorque. No início, não há grande diferença entre um comediante português e um comediante dos Estados Unidos. Se tu tiveres a ver as gravações das primeiras vezes em que o Luís C.K. está a experimentar um texto e as primeiras vezes, sei lá, que o João Pedro Pereira está a experimentar um texto, não há grande diferença. A diferença é que depois um João Pedro Pereira ou outro qualquer está limitado às atuações que tem, depois entra o talento, claro, mas o Luís C.K. pode experimentar aquilo vezes sem conta, até se fartar. A gente nunca vai saber, ou pelo menos vai ser muito difícil, até onde é que um comediante português podia ir, centrando em Portugal. E qual é a tua leitura? Certamente deves ver, e se calhar já atuaste, vês alguma diferença? Que diferenças é que vês assim manifestas entre o comediante português e o comediante inglês? E certamente inglês é um termo pobre porque hão de aparecer comediantes de todo ao lado. a Inglaterra está mais avançada no que toca à comédia. Começou antes. Também era uma notícia, está pior que Portugal. Sim, ainda bem que era. Yeah. Está muito à frente, tanto no circuito como no público. E eu acho que é uma grande diferença. Tu aqui tens público de stand-up regular, todos os dias por vários pontos, eu ando por vários pontos de Londres, tens várias noites a acontecer, público de stand-up. Não é pessoal que se lembrou de fazer uma noite diferente.
E por acaso calhou, Não é pessoal que combinou um aniversário num por bar e por acaso há stand-up lá, né? acaso estava lá, né? Bem aqui. E eu quando mudei para cá há 5 anos, tinha uma lista que era, havia 250 sítios, todas as semanas que eu podia fazer open mics. Em Londres só. Era só do género, eu ter energia e dinheiro para gastar em viagens e eu podia estar a atuar às vezes que quisesse. Logo aí, isso, pá, muda logo a dinâmica toda. Depois os comediantes em si, acho que isso tem um espectro tão grande que eu fiz, eu atuei em inglês para aí, não foi muito, foi para aí 30 a 35 vezes. Tens tudo aqui também. Tens gajos inacreditáveis. Tu pensas, sabes aqueles que tu dizes assim, nem me vou chatear de tentar chegar a este nível, porque isto é só mesmo para me chatear a sério durante vários anos e afinal não gosto assim tanto disto. Não gosto disto afinal para me chatear durante os próximos 20 anos. É mesmo nesse nível. E depois tens outros, tu assim, estás a fazer há quanto tempo? E lá 15, e tu assim, isto são 15. O quê? O que é isto? Oh, estás a brincar? Mata-te, tipo, nunca mais faças nada. Mas claro que não é essa a resposta, porque é género. Há pessoal aqui que faz porque gosta e pronto. E tem os mesmos 5 minutos há 15 anos e os hosts já não o querem deixar entrar porque tem os 5 minutos há 15 anos, mas opá, há de tudo. Só que a coisa mais chocante para mim é que, tens muito mais público, tens muito mais sítio para fazer, mas também, atenção, destes 250 sítios, eu já atuei em sítios, Sim, também sim. tinha 7 pessoas. E 7 pessoas, 6 são comediantes e uma namorada de um comediante. Portanto, eu estou a falar para o boneco. E acabei de fazer 2 horas de metro para falar para o boneco e pronto, olha. E é isso a minha vida agora. É outra cena. Não acho que haja um certo errado, acho que se calhar em Portugal para chegarmos ao mesmo nível demoramos mais tempo ou temos de ser muito melhores em toda a parte do processo. Acho que essa é a grande takeaway, porque não tens tempo de falar tantas vezes como aqui. Qual foi a cena assim mais estranha que viste em Londres? Em atuações, Sim, sim. ah, Estranha no sentido de bizarro e estranho no sentido, epá, isto, pelo menos agora não era possível em Portugal. Continua a ser bom, é estranho no contexto português. estou a tentar pensar. Não sei se houve assim alguma muito bizarra que tenha chamado a minha atenção, já isto não pode acontecer em lado nenhum. Acho que não tem. A coisa mais bizarra que me aconteceu foi a primeira vez que eu vi stand-up em Inglaterra, que foi às 5 da tarde num pub. Pai, 20 pessoas, estava só lá fora e eu tinha 2 gigs seguidos. O gig que eu ia ter no dia a seguir esta atuação era o meu primeiro, só que assim, opá, era tipo uma apresentação e eu assim, opá, não quero ir para lá seco. Eu estive a trabalhar este texto durante 6 semanas, o que eu vou fazer é, vou testar o texto antes da apresentação, no dia anterior. O que é uma péssima ideia, ok? É uma péssima ideia. Então eu estava com 2 amigos e nós fomos a um pub e de repente, opá, ainda era lembrar do nome. Era em Battersea e eu tirei a tarde do trabalho. Tirei a tarde, porque assim, não, isto é importante para mim, eu vim para aqui por causa disto, isto é importante para mim. Vou tirar a tarde, acho que vai ser uma coisa muito... Vai ser como é que se diz? Um turning point, tá a ver? Vou tirar a tarde e vou aqui testar antes da minha apresentação. Opá, e eu cheguei lá e estava tipo um velho sentado no palco. E estavam tipo 20 pessoas. Não era um palco, como é que eu vou dizer um palco? Era um palco porque as cadeiras estavam viradas naquela direção. Era tudo à mesma altura. E estava tipo um velho sentado, perna cruzada, a 50 centímetros de cada comediante. Eu assim, o que é que está a passar? E ele assim, isto é a noite do. Pá, está a faltar o nome. É tarde do, não é noite sequer, é tarde do. Não sei o quê. E ele vai te interromper e vai falar contigo enquanto estás a falar sobre o teu ato. E eu assim, mas o que é isto? Ele assim, isto é um open mic, só que pronto, é a cena dele. E eu, ok. Opa, eu vou ao palco, 4 da tarde, nenhuma das pessoas que está lá, eu não sei porque elas estavam lá, ninguém estava pacífico. E eu digo, capaz de ser dos piores 5 minutos que alguém descreveu de sempre, ok? Tipo, de sempre. E eu acabo 5 minutos, ele nunca me interrompe, nunca acontece nada disso. Está sol, estão as janelas abertas e eu estou numa sala a falar inglês com o pior, não é o pior, mas muito mal. Tenho a certeza que 90% do texto ninguém percebeu, as piadas já eram mais em si, eu assim. Bem, eu vou-me matar, ok? Eu vou matar. E de repente ele assim, posso falar? Sei lá, acho que sim, não sei o que eu digo. Ele assim, isso foi terrível. Tipo, 5 da tarde, assim, olha uma coisa, isso foi muito mal. Eu assim, sério? Eu assim, sim, eu já faço isto há muitos anos
Eu nunca vi nada assim. Foda-se. Ok, e agora o que é que eu faço? Agora vais-te sentar ali. E eu fui-me sentar, bem, a suar vermelho na cara, Porra. e eu fui-me sentar ao lado do público. Que já, a coisa boa do stand-up aqui é, tu fazes stand-up e vazas e nunca mais Yeah. vês daquelas pessoas em toda a tua vida. Isto é uma coisa boa. Lá ele obrigou-me a sentar e eu assim, e eu não quero fazer isto nunca mais. Então, tipo, isso aconteceu e eu assim, bem, isto foi horrível. Eu nem sei porque é que eu pensei que gostava de stand-up. Era tipo tudo na teoria. E no dia seguinte tenho que apresentar para 100 pessoas. Deitei o texto todo ao lixo, fiz um texto novo todo numa noite e por acaso correu bem no dia seguinte. Mas lembro mesmo que isso foi uma experiência, tipo, a primeira vez, literalmente, a primeira vez, piores condições possíveis, pior feedback de sempre, e no dia seguinte tinha que fazer outra vez. E eu assim, eu não sabia que isto era assim tão duro, afinal. E foi mesmo bizarro. E a grande diferença agora que estou-me a perceber, que é uma coisa que nunca disse em voz alta, é a grande diferença entre aqui e Portugal é que estou aqui a todos uma noite e sais e nunca mais ninguém se lembra de ti. Pensei que não está lá esse gajo para dizer que foi a pior noite de sempre. Isso também. Isso também. Agora esse gajo vive na minha cabeça, que é muito pior. Ele vive na minha cabeça. Deves ter pesadelos de o encontrares na rua. Isso dava um sketch. Vês o gajo na rua e vem em direção a ti. O que é que ele vai dizer agora, não é? Yeah, yeah. Aqui tu sais da noite e nunca mais vês ninguém para sempre. Para sempre. Nunca mais vês ninguém para sempre. No Porto, há Yeah. tipo 20 comediantes ativos. Ou seja, as pessoas vão se lembrar e tipo fizeram uma atividade diferente, então o registro é completamente mais acentuado na memória. Percebes? Não há tipo tanto este deslargue da Sim. realidade, não é? E eu Até, saio e de repente estou no bar, porque yeah. é ali que eu vou ficar a falar com as pessoas, percebes? Pelo número de possibilidades de haver espetáculos de stand-up em Londres, é impossível decorar isso tudo. Supondo que era alguém com poderes divinos que pudesse estar em 200 sítios ao mesmo tempo. Não tinha cabeça para tudo. Há um ponto a partir do qual, por acaso, até te posso perguntar, há essa mania do público sacar o telemóvel e gravar a atuação? Não, eu acho que, mas também os hosts aqui fazem um bom trabalho. Depende das noites. Claro, imagina, no início, aos tipos de noites que ia, era completamente horrível, sei lá, mas depois com o tempo as noites começaram a melhorar, ou eu descobri as noites melhores, também há isso. Mas acho que aqui o pessoal tem muita cultura de percebe e respeita, e não interrompe muito, mas também tens o host no início a dizer isto funciona assim, assim, mas o pessoal também já sabe. Portanto, não há muito. Eu não vejo muito heckling, nada disso. Filmar, nem nada disso. Não sei se foi o Sinel. Já vi mais pessoas a falar sobre isso, agora não me recordo mais nomes. Sobretudo quando é temas mais para o humor negro. No público costuma haver, sobretudo nos últimos anos, uma reação mais adversa. Estás a dizer que isso não é bem verdade. Ok, eu vou pôr isto de outra maneira. Para mim não, porque eu não faço muito humor negro. Portanto, se calhar para o sinal, ele pode ter experienciado mais isso quando fez aqui ou não. Mas sentes que o clima. Eu não sei como é que é feito o line-up nas noites de stand-up em Londres. Se tem em conta os estilos dos humoristas, se é os que estão, é os que estão. Se numa dessas noites sentiste, quando alguém se aproxima ou é mesmo humor negro, sente mais essa tensão no público. Não, eu nunca senti. Eu também acho que, imagina, eu já vi. O pessoal britânico às vezes pode ser um bocado mais sensível ou ser mais progressivo naquela cena daqueles movimentos, percebes? Se calhar pode ficar ofendido com mais facilidade. Mas eu já vi, eu acho que depois também depende do quão bom és a fazer comédia, no sentido de eu já vi comediantes aqui a fazer, se calhar, o público mais sensível que já tive presente numa sala a aplaudir pedofilia, estás a ver? De género, pá, incrível! E estás a falar de pedofilia, não é? Depois também é de género. Tu, enquanto comediante, que tipo de ângulo é que consegues meter o público do teu lado ou não, antes de fazer? Essas nuances todas que contam muito, que se calhar alguns têm menos atenção ou que se calhar não querem saber e de repente eu não vou ter o público do meu lado, eu vou dizer as coisas como são porque é assim que eu faço e não há certo ou errado. Eu acho que no fundo resume-se tudo és bom ou não. O resto é o que é. O resto podemos culpar no público, podemos culpar no está a chover, podes culpar de são 5 da tarde e está só lá fora. Ou no final do dia ou és bom e o resto é barulho, basicamente. É assim um bocado que eu vejo. Ah, o público era uma merda, mas na verdade é que não fui bom o suficiente. Ponto final. Mesmo que consigas chegar a essa conclusão, o público é uma merda. Pá, tu tens de trabalhar com o que tens. Tens de Exato. arranjar forma de. Não é uma ideia querida, seja dos comediantes, seja de pessoas que pensam nisto. Não acho só pelo facto de sentares num sítio e assumiste enquanto público que de repente há uma coisa
cai sobre ti, tens a sabedoria toda e o teu verdito é que conta. Então, fora daquele recinto, eras um parvo do caralho. Agora sentas, tens razão sobre tudo. Acho Yeah. assim um bocado. Quando está ali de pé, lá fora, é um burro do caralho. Aqui alinhado no público, ele sabe. Ele é que tem razão. Ele afinal é que Epá, sabe. Ele afinal é acho, que é o juiz da razão. eu acho aqui um raciocínio um bocado forçado. Na É. prática, tens de trabalhar com o público. Na teoria, acho forçado. O gajo está lá fora a fumar um cigarro, é um burro do caralho. Senta-se e o gajo é o dono da razão. Engraçado, não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, no sentido de, mas no fundo, o teu patrão é o público, no fundo, não é? Yeah, yeah. Também é um bocado isso. Sim, sim, sim. E aquilo que tu estavas a falar logo no início, casa com este último segmento, há pouco estavas a falar de teclados ou de relações. Uma diferença essencial entre Portugal e Inglaterra ou Estados Unidos é muito mais fácil fazer coisas mais ditas de nicho. Aqui seria o mesmo nicho e se calhar já não são nicho. Falar de teclados, se calhar não é uma coisa de nicho. Tem que se escavar mais ainda. Mas tem que ver muito com a cultura que o público, em média, tem. Aqui em Portugal é uma coisa que está a começar a ganhar atração, mas seja como for, na prática, se um comediante começar a afunilar em termos de temas, for para temas cada vez mais estranhos, ele pode continuar, mas o público vai reduzir-se substancialmente. A cultura ainda não chegou a esse ponto. Eu não sei, porque a minha opinião tem mudado muito nos últimos anos, porque eu já vi o Carlos Contente tem uma piada sobre. Agora estou-me a esquecer, é um bocado ridículo que vou dar como exemplo. Eu estou a tentar encontrar tipo tópicos sem tentar dizer a piada. Fala sobre. Pá, não sei. Ele fala uma coisa muito espiga. Não é isto, mas eu vou dizer como se fosse manteiga de amendoim, que nem é uma coisa muito comum em Portugal. E ele fala, tipo, é incrível. Não é isso a piada. E se ele ouvir isto, vai. Mas imagina, é sobre uma coisa que não tem nada a ver com nada. Só que, opá, ele é muito bom e de repente aquilo resulta. E é muito nicho, é? Tipo, só que eu acho que no fundo resume-se tudo a és bom a. A percepção que eu tenho é, ok, não vou negar isso, mas acho que está tudo dentro de uma cama mais generalista. É claro que pode mudar e há de mudar e estou a fazer força para que mude. A força no sentido de aplaudir de fora e às vezes dentro. Se pensares nos comediantes, recuar um pouco, não que eles já tenham morrido, mas o Hugo Souza, o Fernando Rocha, quase todos os comediantes com públicos maiores são comediantes generalistas. Não são comediantes que dirias mais bizarro. Estás a dizer. Ok, já percebi o que estás a O dizer. exemplo, se calhar, não queria ir por aí, mas, por exemplo, um Pedro Mata, ele pode ser bom, mas como a abordagem dele é uma coisa mais fora do generalista, vai ter mais dificuldades. O público, como dizem os brasileiros, o seu aprendizado, mas ainda não chegou aí. Já saiu do Ok, humor, estou a que estás a dizer. já saiu do humor de revista, ok? Já foi para o stand-up mais ou menos, já deixou as anedotas para trás, já viu algumas coisas, mas se calhar ainda não chegou aí. Estou a perceber o que estás a dizer. Não vou retirar o que disse, mas tipo, concordo, porque agora lembrei-me de vários exemplos, como estavas a dizer, em que se calhar, não sei se seja o caso, mas o Carlos disse isso num público mais de mais velho e não entrou tanto. Não sei se é o caso ou não, não falei com ele sobre isto. Mas sim, eu também já tive noites em que um certo beat rebentou e é muito nicho, e de repente sei que estou a atuar noutro sítio, que as condições e o público, seja a idade, a zona do país ou tudo mais, é completamente diferente, distinta, e sei que apesar de ter tido muitos risos numa, não vai ser igual, porque não estou a falar sobre a avózinha ou o cãozinho ou o que seja. Quando pensamos em Portugal, normalmente estamos a pensar só em dois centros, Porto e Lisboa. Quando nós saímos desses centros, Portugal é outra coisa. A cultura de stand-up ainda não está bem evoluída no Porto e em Lisboa. Está bem, mas se fores para os outros lados, aquilo que às vezes, Vejam que é bom. aquilo que às vezes ouço humoristas a falar, a religião já não causa problemas. Experimenta fazê-lo em certos sítios, logo vês. Há vários Portugais. Sem dúvida verdade. Um humor mais generalista, mais como o Fernando Rocha, ou mais como o Hugo, eu acho que o Hugo Souza está mesmo na fronteira, é generalista, mas já há ali qualquer coisa que também sai do generalista. Está mesmo no limite. Se eu fosse mais para o outro lado, perdia quase todo o público. E é alguém que se adequa aos vários portugueses que existem dentro do nosso país. Uma abordagem assim vá mais, ia dizer autor completamente pretencioso, se afunilasse, uma abordagem mais nonsense, epá, ia perder o público quase todo. Podia funcionar em Lisboa e no Porto, mas fora desses dois centros. Nos Estados Unidos, às vezes ouço
É claro que há vários Estados Unidos, é a mesma coisa, mas a cultura é diferente. Por exemplo, no caso de Londres, às vezes quase, dando esse exemplo que disseste, parece que quase nem precisa, o comediante se estiver a Londres nem precisa de ir ao outro lado. Tem tantos comedy clubs, não é? Ou sítios para fazer comédia, cada parte do país está com a sua velocidade. E agora faço a pergunta, que normalmente é aquela pergunta inicial, mas que faço aqui a meio da conversa: como é que começou o stand-up na tua vida? Eu não me lembro, eu não consigo dizer tipo, exatamente quando é que começou. Eu sei quando é que foi a primeira vez que eu disse, que eu pensei, isto é incrível. Foi quando o Kevin Hart lançou o special dele, acho que foi o primeiro ou o segundo special. Foi a primeira vez da minha vida em que eu estava a ver aquilo, pá, à 1 da manhã em casa, na casa dos meus pais, e eu tive que parar um vídeo, atirar o computador para o lado e deitar-me no chão, que eu não conseguia mais rir. Estava a ficar sem ar, estava a ficar mal disposto e não podia fazer barulho, que eram 2 da manhã que eu estava aos meus pais. Isto foi quando eu tinha, pá, aí 14 anos, não sei, qualquer coisa assim. Foi uma coisa que... Foi a primeira vez que eu pensei, isto foi capaz de ser o melhor sentimento que eu tive em toda a minha vida. Tu não conseguires controlar de tanto rir, se alguém conseguisse experienciar isto, é ainda fenomenal. E eu lembro de eu estar assim. Eu vi aquele bocado N vezes, seguidos. E cada vez que via, eu pousava, tirava o computador para o lado e mandava-me para o chão. Eu não podia rir mais. Literalmente, fisicamente, não dava. E foi aí a primeira coisa que e comecei a ver mais sobre stand-up, mais Kevin Hart, foi a partir daí que começou. Depois evolui para Bill Burr, Esta Vida, Louis C.K. Se fores ver esse segmento, o que é que produz em ti atualmente? Não sei, não faço ideia. Acho que já não vejo aquilo há muito tempo. Acho que Kevin Hart também mudou enquanto humorista e stand-up comedian. Acho que não vou dizer que ficou pior, mas ficou pior. Portanto, é muito diferente. É aquilo que acontece aos artistas quando a vida começa a correr mesmo muito bem. Há qualquer coisa que se perde. Os artistas precisam de ficar magoados, tristes e de mal com a vida. Isso possível na penúria, que é para terem aquela raiva para alimentar a obra. Pá, eu tenho um artista que sigo de música que ele, pá, o gajo é muito bom, escreve músicas muito boas, com letras muito significado. E ele começou a namorar e está muito feliz. Ficou tudo uma merda. Ficou tudo uma merda e eu assim, opá, pronto, olha, então é preciso dor, pá. É triste e eu acho que há vários escolas de pensamento disto, mas eu acho que é preciso haver dor de alguma maneira para, para haver arte. É um bocado triste dizer, mas Ou pronto. seja, é contra aquela ideia de que o mundo não precisa de amor, o mundo precisa é de mais dor. Ou pelo menos dor localizada nestes artistas. A pior coisa que pode acontecer a um artista é ficar apaixonado. As canções de amor só surgem depois do amor quebrado, não surgem durante. E as músicas que batem são as tristes. Não é? É importante, as que batem, ninguém se relaciona com estou tão feliz e corre-me tudo bem. Uma música assim não entra em nenhum top, nem sequer sai da Sony nem deixa passar, se for preciso. No entanto, não é uma música, mas este fenómeno das influencers é mais ou menos. Anda tudo à volta disso. É essa ficção de estar tudo bem e pessoas à volta a acreditar naquela ficção. Mas não achas que está a mudar também? Está a mudar por um lado, mas por outro. E aqui gaba a influencer. É o lado contorcionista de influencer. Consigo continuar a lucrar se mostrar este lado de ficção em que sou uma boa pessoa, mas se eu mostrar o lado esfrangalhado, também consigo lucrar. E então há influencers que conseguem lucrar duas vezes. Epá, estou em baixo, vou passar um vídeo enquanto estou a chorar. E só de imaginar isto, de certeza que já foi feito várias vezes em stand-up, o processo, epá, eu agora tenho que mostrar que estou triste, estou a chorar, de certeza que não é gravado à primeira, e este processo é delicioso. É delicioso. É uma consequência de alguém que documenta a vida toda desde o início, e quando pensamos no início, o início recua cada vez mais. Há uns tempos, se calhar, era uma piada dizer à influência só lhe falta documentar o parto. Já foi feito. Não é? Já foi feito. O quê? Documentar o ato, a fornicação, se calhar também já foi feito. É documentar desde o princípio até ao fim e de certeza que há de haver uma influencer mais maluca, documentou o nascimento do filho e teve um azar, o filho morreu e faz um documentário desde o início até ao fim e consegue lucrar com isso. Tenho alguma inveja de influencers que têm o melhor dos dois mundos, não é? Metem uma foto, sei lá, assim, metem uma foto com a celulite toda exposta, o que é normal, a celulite toda exposta, a barriga grande, os braços ascidos, o pescoço Y, não sei o quê, e toda a gente bravo, incrível, top, top. E assim, olha, realmente ela fez isto, muito fixe para ela. Olha, pôs cá fora, é preciso coragem, o pessoal curtiu. Na foto a seguir, ela tipo nos Globos de Ouro, noite e dia, e de repente a gente, incrível, e assim, quem me dera pôr assim duas fotos e eu na boa
todo fodido, tipo com barriga, pá, tudo mal, todo mal. E de repente o pessoal top, e no dia seguinte eu de fato, blazer e tal, ei, top também, não acontece isto. Tenho um bocado de inveja nisso até. É uma coisa que eu não explorei em stand-up. Eu acho que até é uma perspectiva muito, como é que eu ia dizer, consciente daqueles influencers ou daquelas influencers que põem os filhos a trabalhar mal nascem. Quando o puto chegar aos 35 pode reformar-se. Já tem 35 anos de descontos. Pensando logicamente, eu quero isto para a minha vida. Eu queria isto para a minha vida. Chegar aos 35 e reformar-me. Está feito. E se calhar até um passo em frente àquilo que nós consideramos condenável noutros países, o trabalho infantil. As influências levaram isto todo de patamar. Na Índia começa-se a trabalhar aos 4 ou 5 anos, aqui no mundo ocidental começa-se a trabalhar mal nasce. Mas como há aqui esta redoma dos holofotes, dos likes, das fotografias editadas, ninguém leva a mal. O quê? Só levamos a mal se for um puto a carregar um tijolo? É pá, isso não. Mas agora se estiver aqui a servir de suporte para várias marcas, não há problema. Sim, concordo. Eu não sei se estou a ficar mais velho, o que estou, mas eu acho que agora está muito, ou pelo menos o meu filho, ou as minhas amigas já estão a ser mães, ou as pessoas que sigam assim, mas de repente ser mãe e influencer está muito na moda, não é? E é a capitalizar nos filhos que são todos lindos e todos loiros, e não sei, a ideia que eu tenho é são todos lindos, todos loiros e usam todos camisa. Estou desconfiado que se sair o mais feio, eles dispensam logo aqui para o orfanato. Sim. Queria ser preciso, mas não vou ser, porque como fazem, por exemplo, no aviário, eles ficam com as fêmeas, são os galos que vão à vida, servem para ração. E as Sim, influências fazem isso com os filhos, serve para ração. é para adoção, é o processo, literalmente. És Instagramável ou não? A tua foto é Instagramável ou não? Filho, isto é um negócio, chop chop. Mais uma vez, pode ter começado com uma piada, mas depois a realidade avança. Um cenário que inicialmente era hiperbólico, de repente, não, isto é a realidade. O que antigamente tu exageraste, não, isto agora está mesmo a acontecer. Estava a pensar aqui em várias coisas das influências que é assim, olha, não há de ser nada. Tanto pano para mangas que. Quando estiver a ouvir esta conversa, quando estiver a editar, hei de me lembrar, é um universo que me fascina. Se por um lado condeno, mais uma vez é o jogo e o pessoal está a jogar, uma condenação que não tem poder nenhum. Parece que não há sentido crítico. O pessoal vai, adora, e às vezes deixa de adorar por uma coisa mínima, que não se tem interesse, mas depois volta a adorar. E este contorcionismo de que estás a dizer pode ser uma coisa e depois o contrário, e para as pessoas está tudo bem. Não vou dizer novo, mas pelo menos é algo que se existia há uns tempos, tem agora novo fogo. Esta coisa de seres uma coisa e de repente seres o contrário, não dando exemplos específicos porque já foi referido uma personagem que anda ali entre o humor e outra coisa, é esta coisa de dizeres uma coisa em relação a uma prática, sei lá, no tempo da Covid, este contorcionismo retórico, vocês façam assim, depois apanham-me a fazer aquilo que eu estava a condenar. E parece que está tudo bem. Durante uns séculos, se uma pessoa se apanhasse a fazer isto, era demolida. Ainda mais tu, enquanto neo-pregador ou neo-evangelista, estás a pregar uma coisa, estás a fazer o contrário e avanças como se nada fosse. Mas o que é isto? E passas para outra e depois fazes um comunicado, uma espécie de arrependimento, fazes exatamente a mesma coisa e depois volvidas 2 semanas fazes exatamente a mesma coisa. Está bem com uma nerra, mas porra, dá pelo menos um intervalozinho entre os erros, não é? E esta espécie de contorcionismo, que é uma coisa que inicialmente nasce de uma forma não organizada, depois torna-se uma espécie de fábrica. Já se sabe que sai um comunicado naquela data, a pessoa, se estiver no Twitter, sai do Twitter, vai para o Instagram, depois volvidas 2 semanas, volta. É uma coisa já toda esquematizada. Não estou a dar valor à indignação, até porque grande parte das vezes não tem sentido nenhum. Como se fosse uma espécie de carnaval em que toda a gente sabe o seu lugar no curso carnavalesco. Toda a gente sabe a máscara que tem que usar. Uns são humoristas, outros fazem de conta que são humoristas, outros fazem de conta que não gostam do humor, e toda a gente aponta os dedos e depois faz de conta que tudo passou e volta tudo ao mesmo. Não querendo tocar, porque é uma coisa que eu já toquei, faz-me rir por um lado e faz-me passar da cabeça por outro. Que é alguém que condena um humorista por determinada piada, ok, está livre de condenar, mas depois há um dia que tu percebes, ou tens uma boa memória, o gajo faz exatamente a piada que condenava. E assim já vale. Não, o teu problema não era a piada, era o facto do humorista ter feito aquela piada. Ok. E já não estou a pensar na questão do plágio. A piada passou de uma pessoa que não gostavas para as tuas mãos e assim já está bem. Ou seja, há ali um caldeirão de hipocrisias que é difícil lidar. Mais uma vez cai na esparrela do velho do Restelo. Mas eu acho que é a linguagem universal das redes sociais, é a hipocrisia. Cabe o humorista navegar nessas águas e tentar sacar alguma coisa.
Não pode cair Sim. muito para o lado do ridículo, senão, quando dá conta, durante muito tempo, teve a condenar, isto já aconteceu e continua a acontecer, o humorista a condenar, seja o influencer, seja por aquilo que ele representa, seja aquilo que ele diz. E quando dás conta, está a fazer exatamente aquilo que estava. Uma transformação gradual. Eu dizia que aquele gajo era um estúpido do caralho. E agora estou a dizer as mesmas coisas que ele dizia. É uma chatice. É uma chatice. E eu também gosto de condenar tudo. Eu gosto, para mim é tudo para baixo. Para mim é tudo condenável. Não no sentido do moralismo, mas no sentido em que somos todos ridículos. No limite, eu acho que somos todos ridículos. E alguém que não se acha ridículo, ainda é mais ridículo. Uma coisa que me chateia é pessoal que não consegue ver, né? Porque não sabe rir de si próprio. Isso é uma coisa que me faz uma confusão. Quem tu pensas que és? É quase a pergunta, não é? Mas quem tu pensas que tu és? É o senhor intocável, ou o senhor intocável, que está tudo perfeito Yeah. e não tens nada. Tipo, isso é um bocado. Mas, opá, yeah, esse mundo das influências e de muito complicado. Eu acho que gera tudo à volta de o que é que dá mais cliques, o que é que dá mais dinheiro, visualizações, consequência followers, e este amor-ódio com influências e vários tipos de público, e acho que no fundo resume-se tudo. Estou a pegar num ponto antigo, mas só porque era uma coisa que eu queria dizer. Eu acho que resulta porque isto nasce tudo da vontade que as pessoas têm de meter o bedelho na vida das outras pessoas. Quanto mais eu souber da tua vida, isto vem dos reality shows. A Kardashian é famosa, ok. Mas aquela sex tape com o Ray J, lá como é que ele se chama, Uma espécie de crítica. Avançámos tantos anos e o número de sex tapes diminuiu. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Há mais telemóveis, ou seja, não há nada de novo a acontecer. Estavam meia dúzia de cientistas num escritório. Estamos aqui a ver, epá, mais tecnologia, mais ecrãs, mais oportunidades para gravar, o número de sex tapes vai lá para cima. Com gráficos e tudo. Na realidade, não aconteceu nada disso. Epá, é uma tristeza. Eu acho que é, eu acho que é uma é tristeza. a grande tristeza desta década. Porque há 20 anos, epá, ninguém tinha acesso a nada. As coisas apareciam. Estavas a falar do ridículo e do rir de si, eu acho que é importantíssimo. E um comediante que até podia saber rir de si, mas imaginando que dá um salto na carreira e começa, ok, eu gosto desta imagem, eu gosto daquilo que as pessoas dizem sobre mim. Agarra-se àquelas que às vezes são ficções e até podem ser verdades, mas acho que o humorista nunca tem muito a ganhar se agarrar a essas coisas. O humorista não pode estar agarrado à última gargalhada que ouviu. Ele tem que estar já a pensar noutra coisa, senão fica ali estagna. Não pode estar a olhar para os triunfos antigos. Se isso é válido para todos os artistas, ainda é mais para o comediante. O comediante não vive do passado. E assim que é a derrocada do humorista. Quando se afeiçoa, ok, gosto desta ideia que tem de mim e que as pessoas têm de mim, está feito. Está fechado. Depois começas a agarrar a piadas antigas, não continuas sem, não evoluís. Mas eles acham que eu tenho piada. E isto vai um bocado. Tenho medo. Porque não tens medo, já falhaste, já te enterraste, já estás nessa espiral. Tens que saber rir, opá. Eu acho importantíssimo. Se olhas para os grandes, todas a mesma coisa. Pá, hoje tenho noites más e pá, as piadas não resultam e está tudo bem. E rio-me e siga a bola para a frente e continuo. Yeah, acho que esse medo era uma coisa que existia muito. Acho que agora já está a desaparecer. Eu notava nos primeiros podcasts, ou nos primeiros episódios dos podcasts que versavam sobre humor em Portugal, ninguém falava de noites más. Era uma coisa que parecia um mito. Toda a gente tinha noites boas. Noites más, nunca ouvi falar disso. Depois olhavas para o lado, o quê? O Luís C.K. a falar de noites más, toda a gente a falar de noites más, o Seinfeld a falar de noites más, toda a gente a falar de noites más. Cá em Portugal. Ninguém tinha noites más. Eu assim, porra. Isto Somos aqui é mesmo um, poucos. isto é um caldeirão de génios que está aqui, caraças. Os comediantes portugueses também falham como os outros. Exatamente. Fogo. Não estava nada à espera. E há pouco estavas a falar, agora esqueci-me do nome dele. Kevin Hart. Daí para a frente, o que é que tu consideras, que referências é que foste ganhando e que se mantém até hoje? Para mim, referências da comédia agora, sei lá, eu tento tirar um bocado de inspiração de vários comediantes por várias razões. Eu digo isto sobre os meus amigos, que eu não sou uma pessoa, sou um bocado um mistela de todas as pessoas que eu conheço. Tento tirar de cada um o melhor que eu acho que eles têm em si. Mas isso aí é das cenas mais, como é que eu ia dizer, mais inteligentes que podes fazer e qualquer pessoa pode fazer. E acho que um dos grandes males que está a acontecer neste século é exatamente isso. Tornamos-nos impermeáveis ao outro. Tu és um projeto fechado, nada que o outro possa eventualmente trazer vai melhorar. Está fechado, fechei numa bolha. És como um objeto no interior de uma redoma ou fechado num cubículo de vidro num museu. Já ninguém te toca. Está fechado, está perfeito. Não te podes tornar impermeável aos outros.
É o princípio do fim. Seja enquanto comediante, seja enquanto pessoa. Desculpa, interrompi, estava aqui a pensar Não, nisso. não, 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 mas no fundo estava a detalhar, estava a dizer porque eu também concordo. Pai, sei lá, eu olho para vários comediantes e eu sempre pego comediantes com beijo e que mais me rio, não tem nada a ver uns com os outros. E eu amo de morte o Rory Scovel, eu não sei se sabes quem é, Rory Scovel. Assim, de repente, não estou a. Eu às vezes digo isso, não estou a ver quem é, depois é verdade, sei, mas só que não... já são tantos, mas em princípio o nome não me diz nada. Em princípio, O Rory Scovel que foi tipo, nem sei se foi o primeiro comediante a fazer um solo de improviso. Faz 6 noites seguidas e mete solo de improviso. E o gajo é fenomenal a improvisar. E o à vontade e a maneira como o ângulo dele do improviso, para mim, inspira-me. Então, digo isso de escola, penso sobre isso. Mais recentemente, sei lá, o Shane Gillis, acho que faz um trabalho e pega a maneira como ele pensa nas coisas, a leveza como ele fala sobre as coisas. Ele sabe quem é texano, não é tipo, mas isto tudo com um tom de brincadeira. E esse tom, tipo, eu tento tipo, inspirar-me. O Andrew Schultz, sobre também, obviamente, eu fui ver o Andrew Schultz agora recentemente. Pá, eu não o tinha em grande cena enquanto stand-up, porque eu só tinha visto crowdwork, e ele é obviamente muito bom, e tento tirar disso dele crowdwork, mas eu vi o special dele agora, no Royal Albert Hall, opá, fenomenal, e de repente assim, este gajo é muito mais, ok. Então a ética dele, o trabalho dele, tipo, não só no crowdwork, depois eu vou para isto, tipo, tento pensar nisso. Tom Segura, estou a dizer nomes tipo, que eu consigo regulamento. Tom o Schulz é outro exemplo daquilo que dissemos logo no início da conversa. Mais uma vez, universos diferentes. Mas se ouvires o Schulz a falar, seja do que for, seja de comédia, percebes? Aquela cabeça pensa, não é? Aquela cabeça e é pensar e é depois aquela ginástica, é a cabeça de quem faz crowdwork. Atiram-te uma coisa e tu consegues trabalhar aquela coisa e entregar qualquer coisa com sabor. Aqui está um prato de autor. Deste-me estes ingredientes e de repente tal, dou-te aqui uma coisa como deve ser. Aquela cabeça sabe pensar. A leveza. A comédia trabalha com o peso. Tanto podes tornar uma coisa mais pesada, normalmente uma coisa insignificante. Alguém que se irrita por uma coisa de nada tem muita graça, mas também tem esse poder de uma coisa muito pesada torná-la leve. E eu recordo-me, houve ali uma altura, epá, já não sei dizer quando é que o especial saiu, o especial do Adam Sandler. E eu recordo-me que, pelo menos a minha leitura dos especiais estavam, se calhar a minha leitura enviesada, eu é que estava a ver os especiais assim. Eram especiais pesados. E de repente sai o Adam Sandler, isto é comédia leve, não é mal feita. Gostei muito, foi dos melhores especiais que eu vi naquele ano. Há uma palavra de fim no especial do Sandler, é leveza, sais mais leve. Depois vais já à balança, no meu caso, ok, pesa a mesma merda, continuo gordo. Este sentimento de leveza nunca pode abandonar a cabeça. Caso contrário, vais para o outro lado, quase a pregar qualquer coisa. E mesmo que seja um beat muito bom sobre um tema pesado, se te esqueceres da leveza, há qualquer coisa que falhou. Recordo-me de ter esquecido deste lado da comédia. O especial do Adam Sandler, que eu gosto muito, que eu nem conhecia muito o stand-up do Adam Sandler, para ser sincero. Pá, eu tenho muito porque eu consumo muito comédia, para justificar aqui Assim, alguma coisa. assim para fechar mais a pergunta, assim ultimamente, quem é que te impressionou? Shane Gillis. Conheço, mas não conheço tão bem. Foi mesmo, eu já tinha ouvido falar sobre ele, foi mesmo uma surpresa que eu fiquei assim. Ele, para mim, não sei se atualmente não é top 3 ou top 5. Para mim, obviamente, vale o que Sim, vale. sim, 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 sim. Posso, por exemplo, o Dave Chappelle, os Louis C.K. desta vida a batalhar lá em cima, mas Mas eu sinto, e isto é que é uma visão, é daquelas, é quase uma heresia dizer isto, porque merdas como o meu dizer qualquer coisa sobre o Luís C.K. Mas o que eu sinto, vendo o último especial dele, não sei se ele lançou entretanto, mas mais algum, aquilo já não está ao nível dos especiais anteriores. qual dele? O Sorry? E eu digo-te em que sentido é que eu Foi o notei melhor isto. dele. É? Eu achei esse o melhor dele, por exemplo. A minha justificação é, há lá duas partes, ou dois segmentos de beats, em que aquilo já foi dito, se não centenas, umas dezenas de vezes. E era uma coisa que eu não via no stand-up do Louis C.K. Ele mesmo tocando em temas que já foram muitas vezes mexidos, ele depois ia para sítios onde ninguém mais tocou. E nesse especial senti que ali duas ou três vezes, Lembras que coisa que foram essas partes? a parte em que ele está a falar do crucifixo, pá, qualquer coisa de o Jesus sair do crucifixo, uma coisa assim desse género. Eu não sei já precisar. Ok, esse é o mais recente dele, não é o Sorry que eu estava a falar. Ok, isso é que ele está Ah, vestido todo de preto, que até saca da Bíblia, não é? sim, exatamente. Ok, tá. Ok, não. Esse eu também não achei assim grande coisa. Ok. Então Ok, estávamos aqui. ok. Ok, já não me recordo do Sorry. Fiquei um bocado desiludido. Ok, Que ok. eu assim, Estamos epá, alinhados, estamos alinhados. houve lá três ou quatro momentos em que, epá, isto
O Luís C.K. não fazia isto. É esse o dom dele. É esse o dom dele, não é? Tu estás a fazer uma piada que só em Portugal já foi feita 20 ou 30 vezes. Só em Portugal. Ali houve 2 ou 3 piadas só no beat do Jesus e da Bíblia. Não estás à espera de nada a não ser o melhor. Seja como for, pode ser sintomático de qualquer coisa. Todos os artistas têm um ponto onde estão em cima e depois começam a decrescer. Isso acontece. O Luís C.K. num pedestal tal, porque obviamente foi o standard dele, não é? E de repente assim, oh não, C.K., não posso fazer, não posso fazer isso. Não faço. Tu és obrigado a fazer só beats geniais. Se tu me apareces com um beat bom, pá, desculpa lá. Saindo do stand-up, que é uma série que eu já referi aqui algumas vezes, para mim a melhor série de comédia de sempre é uma série chamada Inside Number 9. Não vou falar muito, já falei aqui várias vezes. É pouco conhecida. Cada episódio é tipo uma experimentação, uma coisa totalmente diferente. E foi a única série nos últimos 10 anos, uma série de comédia, que eu pensei, foda-se. Quem é que são estes gajos? Para já conheci os gajos da outra série, mas o que é que vocês estão aqui a fazer? É pá, um episódio em que pegam numa premissa do cinema mudo, mas transformam aquilo, é uma espécie de assalto. Tudo o que eu vejo consigo encontrar paralelismos. Isto é sitcom, vai ver aqui o Office, etc, 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 ok. É mais ou menos isto com um pequeno desvio. Neste aqui, cada episódio é uma hipótese de eu ser surpreendido. Vai para um sítio completamente diferente. O nível de twists que eles dão lá é uma coisa absurda. Até é injusto comparar qualquer coisa com isto. Esta premissa não vai sustentar um episódio. Um episódio qualquer que é um gajo que faz palavras cruzadas e depois descobres que há mortes. Mas como é que consegues fazer um episódio só com um gajo... Foi isso, e foi um filme que também já disse aqui várias vezes, que é o Relatos Selvagens, que é um filme argentino. São várias curtas de humor negro em que exploram situações limite. Onde é que tu vais se te puserem numa situação... Gosto de cenas, mas ficar abananado no sentido, o que é isto? Animals, será? Aquilo tem um tom muito negro. Um episódio são ratos. Não sei se é no primeiro ou no terceiro episódio, em que o rato vai buscar um comprimido, pensa que é um estimulante, um Viagra, seja o que for, no fim é veneno para ratos, e vais percebendo a deterioração do rato ao longo do episódio. E a cena é levar ratas para a casa de banho para ter filhos. Tens alguma coisa para dizer? Alguma coisa que ficou no ar? Pá, acho que não, assim de repente, acho que não. Eu vou-te dar aqui alguns factos. Gostava que te reagisses a isto. Vamos assumir que isto é verdade. Sabes que aí é ilegal morrer no Parlamento. Mas dentro da sala? Sim. Como assim? Não podes morrer no Parlamento. Há uma lei no Reino Unido que proíbe as pessoas morrerem no Parlamento. O que acontece? Epá, não faço ideia. Na prisão, o que é que se passa? Não sei. Dá uma premissa para um beat. O que é que acontece se a pessoa morrer? Não sei se em Portugal se é crime o suicídio. Se o suicídio for bem feito, não vais ter problemas. Agora, se for uma tentativa e não for concretizada, aí é que vais ter problemas. Cabe a quem tiver tendências suicidas de pensar bem naquilo. Não pode falhar. Caso contrário, vai preso. É proibido suicidar-te. Se tu quiseres suicidar-te e não conseguis, opá, és mesmo uma merda, portanto mata-te mesmo. É Agora isso tens mesmo. de matar. Agora É tens isso. de matar. Epá, imagina a conversa com autoridades. Imagina, imagina. É que há várias maneiras de suicidar, não é? Como é que tu falhas? Saltas de uma ponte e de repente só dás uma chapa de barriga e ficas com a digestão mal parada e vais para o hospital e de repente, o que é que se passou? Tentei matar-me. Uma chapa no ridouro, tipo... Mas aquilo pode acontecer que há muitas vezes nos filmes de alguém... Imaginando que é um envenenamento por comprimidos. Aparece um elemento de fora. Esta pessoa que pensa que está a ajudar o potencial suicida está a foder o suicida. Porque ele, se morresse, estava feito. Salvei-te. Vai, agora vais para a prisão. Bela merda, não é? Não é? 25 anos na prisão. Imagina. Sabias que nos Estados Unidos é ilegal jogar dominó ao domingo? Eu não sei se... Vamos assumir que isto é tudo verdade. Ai, nós estamos a assumir, ok. Vamos Tá lá. assumir. Eu acho que eu, se fosse o Biden, eu proibia dominó todos os dias, não era só ao domingo. Eu acho que essa modalidade tem que acabar. Quem joga dominó está só a roubar a pensão ao Estado e está tudo fodido e as pessoas podem morrer. O que é que achas que acontecia se Portugal tivesse esta lei? Era a primeira vez que o Costa era detornado. Era a primeira vez que havia realmente uma revolta na rua e o pessoal saía à rua. Porque, imaginem, se queremos roubados, nós estamos habituados. Tenta tirar o dominó, tenta tirar a sueca, é o que te acontece. Bro, a terceira guerra mundial vai começar assim. É que depois os velhos, ok, podem ser mais lentos, damos essa de barato, mas eles não têm nada a perder. Transformaste os velhos jogadores de dominó
em kamikazes. É o que tu tens. Kamikaze de cajado. Segundo, tu acabaste de criar o segundo Hamas. É Yeah. isso que acabaste de fazer. Em Washington é ilegal fingir que os teus pais são ricos. Em Washington é ilegal fingir que os teus pais. São ricos. Ok, eu acho que isso é uma grande lei. Acho que é uma grande lei, devia ser uma lei mundial. É capaz de ser das piores formas de alguém se gabar tempo. É que nem estás a gabar que tu és rico. É os teus pais. Portanto, o nível de pessoa que tu tens que ser, o nível de merda de pessoa que tu tens que ser para te gabar dos teus pais serem ricos, é capaz de ser das coisas mais tristes que eu vi em toda a minha vida. Ao menos ser inteligente e gaba-te a ti. Senão, género, não estás a ganhar mesmo nada. Estás só a ser um otário. O pessoal já não gostava de ti. Agora tens razões claras para não gostar de ti. Eu acho que devia ser uma lei mundial isso. Se fosse mundial, acabavam os influencers. Até agora não vejo coisas negativas. Mas já parecem-me todas boas. Eu implementava todas. Até mesmo do Parlamento, eu acho ridículo alguém morrer a meio de trabalho. Portanto, eu acho muito bem. Vou utilizar uma que utilizei na conversa anterior, mas eu acho que esta aqui é hilariante. Nos Estados Unidos é proibido amarrar um elefante a um poste. Nos Estados Unidos é proibido amarrar um elefante a um poste. Ok? Onde é que eles costumam amarrar? É que eu sou muito ignorante no que toca a esta logística. Também não faço ideia. Poste não pode ser. O raciocínio, que é um raciocínio muito usado em stand-up, para esta lei aparecer, houve um número substancial de pessoas que amarravam elefantes a postes. Houve uma altura que era normal andar com um elefante na rua nos Estados Unidos. De género. Havia pessoas que andavam com os cães e penduravam aos postos, e também havia pessoas que andavam com elefantes e penduravam a postos. Yeah, yeah. A razão destas leis devia ser pelo facto do elefante, como é um animal robusto, se ele fosse andar, levava o poste com ele. Sim. Imaginando que isto é à noite, cada elefante estava amarrado ao seu candeeiro. Os elefantes iam à vida deles, de repente a cidade ficava escura. De repente eles proibiram isso porque se aperceberam que se as pessoas soubessem que os elefantes não conseguiam arrancar postes, percebiam que o governo é uma grande máscara e que os animais e todo o complô que o governo criou à volta do mundo animal e todas as regras do mundo era mentira, e era aí o início, que era um elefante nem conseguia derrubar um poste. Portanto, era o começar da desmascarar da máscara que o governo tem sobre a população. Também pode ser isso. E depois há uma lei exatamente igual, só que em vez de elefante é um crocodilo. Um crocodilo não pode estar amarrado a um poste, mas isso eu vejo todo o sentido. Aí faz sentido. Aí faz todo o sentido. Pela mesma lógica que é, um crocodilo, neste caso, conseguia arrastar o poste, e aí as dinâmicas de força estavam todas alteradas. Pelo menos segundo os vídeos que eu vejo, é mais normal andar crocodilos na rua nos Estados Unidos do que elefantes. Elefantes não é uma coisa assim muito normal. Imaginando que tens uma casa com piscina, voltas para casa, 3 crocodilos na piscina e 2 ursos na espreguiçadeira. E o que é que se passou aqui? E às tantas olhas para o lado está um gajo da National Geographic. Amigo, estou a gravar um documentário. Fica mais perto de casa. Há felinos, felinos de grande porte. Os crocodilos vejo muitas vezes também em carteiras de mulheres, pele de crocodilo. Vê-se cada vez menos Vê-se mais fácil agora, não é? Por causa do ambiente e os golfinhos e... essas modernices. Chega à casa, vê um crocodilo, é herói o suficiente para matar o crocodilo e por acaso tem uma empresa que trabalha com pele de animais. Será que há algum problema? Então este gajo apareceu-me em casa, aproveito, matéria-prima, não É é? propriedade privada. E eu, se algum crocodilo alguma vez me entrasse em casa, a casa era do crocodilo. A partir daquele dia, tinha um crocodilo, parabéns, a casa é sua. E se aranhas, qualquer coisa que se mexa, que não seja humano, a casa passa a ser deles. Eu estou aqui a mais, eu não tenho capacidade emocional para lidar com bichos, portanto, a casa é vossa. Deves ficar com arrepios sempre que vês aqueles vídeos. Estou-me a recordar de um em que alguém entra em casa e de repente é só escorpiões. Eu não fico com arrepios porque eu nem vejo esses vídeos, nem sequer entro no meu algoritmo. Não estou próximo sequer. Eu nunca toquei isso, eu tenho um algoritmo de uma pessoa de 6 anos. Eu não vejo um bicho no meu telemóvel, nunca vi um bicho no telemóvel. Ou seja, tu nunca viste violência. Não faço ideia. O quê? Aqueles vídeos que o pessoal reencaminha, o pessoal anda à porrada e de repente em Lisboa e abre-se a cabeça e há sangue. Eu nunca vi esses vídeos. Para mim é mito. Eu nem abro vídeos reencaminhados, muitas vezes reencaminhados. Eu sei que vai dar merda, vai-me estragar o dia, vou ter que me deitar no feio e beber água com açúcar. Não vale a pena. Tipo, não estou. A vida, não vejo vídeos de terror, tipo, não vejo. Opá, a minha vida é mesmo calma. Pá, é mesmo aranhas, não faço ideia. Para mim, aranhas é mito.
Para mim, areias é mito. Não faço ideia mesmo. Então, as últimas duas. Esta aqui sei que é verdade. Em França é ilegal dar a um porco o nome Napoleão. Olha, eu acho isso mal, porque eu acho que é extremamente engraçado um porco chamado Napoleão. Eu acho que dar nomes de adultos a animais é capaz de ser das coisas mais giras. Já ouvi, então, um porco chamado Napoleão? Isso é fenomenal. Nem que viste o bacon de Napoleão. Há um porco chamado. É que imagino logo aquelas tipo. Como é que se diz? Com certificado, não é certificado. Sim, estou a ver o que é. Medalhas no peito, um Sim, porquinho com sim. medalhas no peito, um cabelo branco. Isto causa problema, mas se chamares o nome de alguém, imaginando, sei lá, um Hitler, ou seja, quem for, aí já não há problema. Porque comeres o Hitler em forma de bacon até é fixe. A gente estava a fazer algum tipo de justiça aos judeus. Acho que é uma forma bonita de. É gastronomia e ativismo ao mesmo tempo. É mais ou menos. Exatamente. É, Ok. é o melhor dos dois mundos. Por último, nos Estados Unidos, em certos estados, é ilegal usar um bigode falso que cause risos na igreja. A minha veia de comediante quer que isso seja abolido o mais rápido possível, porque acho que a igreja precisa de um bocado de vida. Aquilo, precisa de um bocado de ânimo, aquilo está muito. Ninguém quer estar lá. Dá vontade de ir, está o nome do estado, Alabama. O que é que tu vais fazer? Eu quero entrar dentro de igrejas com um bigode postiço. É a única coisa que eu quero fazer. E gravar. Estão a ter a última máxima, que é no que tu pensas, tu atrás. Não pensa em desastre, não pensa em nada. O que eles estão a fazer, eles estão a pegar em todas as pessoas que acham isso hilariante e a atraí-las para tentar entrar em igrejas de bigodes falsos. Vai ser muito contraprodutivo essa lei que eles estão a implementar, ou que já implementaram. Porque o que alguém receber uma hóstia e de repente cai bem o bigode, ou é a igreja. Se isso que são. Alguém está a ver o padre está a ver um vinho, corpo de Deus, e cai o bigode, vai. Que hora começa? Estou 2 horas antes. Aliás, eu estando em Portugal, estou com vontade de ir à igreja com um bigode falso. Imagina se isso evoluir para perucas. Oh, mano, queres ver que Deus existe? Queres ver que Deus existe? Uma das coisas que eu acho engraçada é uma instituição que anda à volta de um ser omnipotente. Aquilo que lhe faz confusão é alguém entrar com um bigode falso. Ui, abana tudo, as estruturas desta instituição com séculos e séculos. Se alguém entrar aqui com um bigode falso. Que me faça rir. Portanto, se for um bigode muito sério, eu deixo passar. É só os que me fazem rir. Se entras lá com de um Hitler, pessoal, não, isso é sério. Portanto, podes entrar. Agora, se entras com um daqueles bigodes tipo bué de longos, estás a ver, com aqui, e preenche metade de uma bochecha, imagina, só vai-se rir e tu vais ser o maior e és expulso de bom agrado. Uma situação em que há uma espécie de vários homens, todos eles com bigodes verdadeiros, à exceção de um, e decidem, vamos encher a igreja, há um gajo camuflado, e depois vão olhar nos olhos do padre, o padre, está a gente com bigode. Ele Onde está está a o dizer, Oli? exatamente, epá, Onde isto está o é Oli? fascinante, isto está quase uma série. E o padre às tantas tropeça naquilo que está a dizer porque a única preocupação dele é deixa-me lá ver onde é que está o bigode postiço. Dá vontade de teres um bigode natural que pareça postiço, não é? E Tal com um bocadinho de sombra de lado e assim. se esta lei a existir e causar o celeuma que parece que deve criar, já deve ter ocorrido isso. Alguém que tem um bigode verdadeiro mas que parece falso, quem é que diz: oh, o senhor tem um bigode falso, saia da igreja? Será o padre ou uma entidade, uma espécie de fiscal de bigodes falsos que está ali a ver? É isso. E ainda por cima, a maior parte das pessoas que têm bigodes são velhos. A única coisa que tu consegues agarrar é teres um bigode e é a tua personalidade. É a tua personalidade, tens um bigode de personalidade. E alguém diz que é falso? Uau, o senhor tem que tirar isso. E ele assim, não percebo. É que se és acusado de ter um bigode falso, é muito grave. Velho, é tipo, se acontece isso a um domingo em que não lhe deixam jogar dominó, tu vais ver o que é bom. E eu já estou a imaginar a cena. Entretanto, há uma cena de pancadaria entre o padre e o velho. Não é falso, não, o que é? E o pessoal, "Então, mas isto não era para ouvir uma missa?" Mas aquela lá, pá. Termino com esta pergunta. Sugestões para futuras conversas para este podcast? Se tiver assim algumas, se quiseres dar, se não podes dar fora da conversa, também não há problema. Pá, eu não sei, a lista de convidados é extensa, não sei de cor. Mas sei lá, pessoas que. Eu vi alguns nomes, portanto vou tentar não dizer esses. Já tiveste aqui o Carlos Contente ou o João Pedro Pereira, O João, e João Nuno Mendes, José Bernardo, essa malta toda, já tiveste? o João Pedro ainda não tive. Voltar a falar com ele, que ele na altura não. O resto, essa malta já falei toda. O Eduardo já tive infelicidade de falar com ele 3 vezes, só para veres. Olha bem. Mas estás bem? Tu já falaste com ele 3 vezes num podcast.
Olha, e eu não estou bem, é por isso que eu perguntasse se tu estás. Tens estado a fazer terapia por causa disso? Sim, só por causa que a cara dele mete-me confusão. Ele mete-me um bocado de confusão. Mas não apetece falar dele, que senão estraga-me o resto do dia e eu já quero acabar com uma nota positiva. E trazer lá a conversa agora é só para me chatear. Yeah, E agora estragou o clima, né? Estávamos aqui a falar de cenas fixes, estamos de bates bem, e palmas. agora já vou ter que ir para um saco de boxing lá a cara dele. Portanto, Está feito. Queres dizer mais alguma coisa? Alguma coisa ficou assim meio por fechar? gostei muito.